Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para dar continuidade à leitura do livro Ressurreição do Machado de Assis. Nós já estamos na reta final do livro, capítulo 19, chamado A Porta do Céu. Dias antes do casamento, Lívia foi jantar à casa do coronel a convite deste, que reunira algumas pessoas de amizade. Félix não compareceu, apesar de chamado. Cedera a um sentimento de delicadeza, não querendo mortificar com a sua presença a filha do coronel, nem perturbar de algum modo o espírito da viúva. Claro, né? O Félix sabia que a Raquel estaria no jantar. A primeira ideia de Lívia foi não ceder ao convite, a fim de não afrontar a dor de Raquel. Instaram tantos os pais da moça que lhe foi impossível recusar. As duas moças encararam-se comovidas. A diferença era que Raquel pôde ocultar melhor o seu abalo do que a viúva. Essa vitória da donzela sobre si mesma fez redobrar a admiração da rival. Entendeu-lhe a delicada intenção e agradeceu-lhe na primeira ocasião que se lhe deparou. Sei tudo, acrescentou Lívia, sei da tua carta, que foi a chave com que, de novo, se me abriram as portas da fortuna. Eu não sei se poderia ser tão heróica como tu. Separa-nos o destino, deixa-me beijar-te as mãos. Então, olha a Lívia agradecendo Raquel, tá? O gesto acompanhou estas palavras. Raquel recusou ceder ao desejo da viúva. Seja feliz, murmurou ela. Tais foram as últimas palavras que houve entre ambas. Quando a viúva saiu, trocaram um beijo a que não se podiam recusar e que da parte de Raquel foi muito menos espontâneo que da outra. Lívia o sentiu e sinceramente lhe perdoou. Ao entrar no carro com o irmão, a viúva ia desconsolada e triste. Seu coração sabia amar e a ideia de que a sua felicidade custaria lágrimas a alguém fundamente lhe doía. Então a Lívia estava ali, né, sofrendo porque ela sabia que a sua felicidade correspondia, né, também com a infelicidade da Raquel. Por que razão, pensava ela, me há de lançar a providência esta gota amarga na taça das minhas delícias? Se eu ao menos o ignorasse, a minha felicidade não seria travada de remorsos. Felicidade? Continuou ela, dirigindo o pensamento a uma nova ordem de ideias. Será deveras felicidade? O sonho, tantas vezes dissipado, realizar-se-á enfim? Há quase um ano que eu pus toda a minha existência nesta vaga probabilidade. Está próximo o termo. Não sei que sorte avessa me repele para longe. Não a mereço talvez, ou então ambiciono demais. Chamo-me bela, devia talvez contentar-me com ser admirada. Neste ponto, foi a moça interrompida por uma observação banal do irmão, que tinha um termômetro infalível nos pés e anunciou que havia trovoada iminente. A irmã olhou silenciosamente para ele e admirou consigo mesmo a aventura daqueles para quem as tempestades do ar importam mais que as tempestades da vida. Viana faria provavelmente a reflexão inversa, que adivinhasse as preocupações da irmã. Quando chegaram às Laranjeiras, acharam Félix na sala, conversando infantilmente com o filho de Lívia, que lhe pedia a explicação do mecanismo do relógio. Félix aplicava todos os recursos da imaginação para satisfazer a curiosidade do menino. Como ouvisse parar um carro e logo depois rumor de passos no jardim, o médico disse ao menino que a mamãe estava aí e aproveitou a ocasião para lhe anunciar que ia casar com ela. Então o Félix estava esperando a Lívia ali na casa, tá? Junto com o filho da Lívia. Ao ouvir esta notícia, o menino subiu aos joelhos do médico e perguntou alegremente se era verdade o que dizia. Sim, é verdade, repetiu Félix. O senhor casa com mamãe? Caso, já disse.
Neste momento, assomou à porta a figura de Lívia. Um menino desceu dos joelhos de Félix e correu a abraçar a mãe. É verdade que mamãe casa com o doutor Félix? Disse ele depois de receber um beijo da viúva. É, meu filho, respondeu esta entrando e estendendo a mão ao médico. A presença do Félix e a alegria de Luiz mudaram o curso, as reflexões da moça. 5 minutos bastaram para fazer esquecer a tristeza própria e o infortúnio da rival abatida. Raquel verteria naquela ocasião, no silêncio da sua alcova, uma lágrima de saudade? Nenhum deles pensou nisso, nem a viúva a quem ela tão generosamente servira, nem Félix, que era o objeto daquelas dores solitárias. Félix estava mais jovial que nunca, perdera de todo as maneiras friamente polidas, tornava-se expansível, gárrulo, terno, quase infantil. O coração parecia-lhe cheio de presente do futuro. Não era só a situação que explicava esta mudança, era também a volubilidade do espírito. Então eles estavam muito felizes com o casamento e o filho da Lívia, o Luiz, também ficou muito feliz. A viúva lia-lhe na alma que, enfim, ressurgira um poema de inefáveis venturas. Houve um momento em que lhe lembraram as mesmas alegrias da véspera do seu primeiro casamento e estremeceu. Mas a impressão durou pouco. O segundo marido não era, como o primeiro, uma criatura sem alma, era sim uma alma sem ação. Mas o amor não começava já a reanimá-la? Mais 48 horas e eles uniriam para sempre os seus destinos. Esse ato decisivo e grave da vida do homem, já o médico o encarava com a tranquilidade de ânimo resoluto, sem tropeçar na responsabilidade, nem arreciar-se das consequências. Antolhava-se-lhe o lar doméstico como a cidade da paz e da concórdia. Não via às portas dela o lívido espectro da dúvida, flores e folhas verdes, não mortíferas, senão vivificantes, pareciam alcatifar-lhe o caminho e convidá-lo a descansar enfim da vida que tão mal vivera. Lívia saboreava esse renascimento do amante. Estavam sós e iam dar o penúltimo beijo de despedida. O último seria o da noite seguinte. As mãos dela pousavam nos ombros de Félix e os olhos de ambos procuravam fundir as duas almas no mesmo raio de luz. Olha toda a magia, né, que o Machado de Assis está construindo aqui na véspera desse casamento. O céu não dava razão aos receios de Viana, tinham-se dissipado as nuvens que anunciavam próxima borrasca. Não havia luar, mas a noite estava clara e as vivíssimas estrelas que luziam no céu, algum poeta imaginoso as compararia às línguas do fogo daquele Pentecostes de amor. Jura-me ainda uma vez que me amas, dizia ele, é doce a minha alma ouvir-te essa confissão. Pelo céu, por meu filho, por ti, juro que te amarei para sempre. Amava-te ainda quando eras indiferente ao meu afeto, quando o negavas, quando me pagavas com o desdém. Por que te não amaria agora que és todo meu? Todo. Duvidas? Eu não sei duvidar, recear sim. Já te disse por que razão, mas hoje não receio não. Sinto que sou verdadeiramente amada. Quaisquer que fossem as minhas queixas, eu tudo te perdoaria agora que me abres a porta do céu. Que é o título do capítulo, aliás. Oh, tu és um anjo. Adeus. Adeus, amas-me muito, não? Muito. E um beijo casto, longo, quase divino, selou esta confissão tantas vezes repetida entre eles. Depois apertaram as mãos e Félix saiu. Ai, quanto amor! A rua estava deserta, o silêncio era profundo. Félix entrou em casa exaltado e alegre. Não tinha sono, recorreu aos livros, mas não lhe aproveitou o recurso, porque se os olhos corriam no papel, o espírito estava ausente no tempo e no espaço, buscava a amada e planeava futuros.
anjos. Com a fadiga veio o sono, Félix adormeceu nos braços dos anjos. Batiam 8 horas quando ele acordou e abriu as janelas. O dia estava triste. Caiu uma chuva fina e constante que havia começado pouco antes dos primeiros albores da manhã. Que lhe importava a ele a melancolia da natureza se tinha dentro da alma uma fonte de inefáveis alegrias. Assentou-se à escrivaninha e durante 2 horas fez um inventário de sua vida de solteiro, rasgando com indiferença uma imensidade de cartas que lhe lembravam afeições extintas ou simples relações passageiras. Varria o templo em que devia entrar a escolhida do seu coração. Quando relia algumas dessas epístolas, folhas caídas da estação que se fora, desenhava-se-lhe nos lábios um sorriso irônico, mas tranquilo. Tal era a transformação de sua alma, já indiferente às lutas do passado. Às 10 horas, levantou-se para almoçar. Acabava de sentar-se à mesa quando lhe vieram dizer que uma pessoa o procurava. Era o doutor Luiz Batista. E aqui finalizamos o capítulo 19. O capítulo 19, chamado A Porta do Céu. A gente consegue entender, né, o significado desse capítulo quando a Lívia diz que ele finalmente abriu a porta do céu para ela, a porta de toda a alegria que eles viveriam. Fizeram promessas de amor um para o outro. A única coisa que entristecia um pouco os dois, né, na verdade, era o sofrimento de Raquel, tá? A Lívia também ficava triste porque a Lívia gostava da menina e o Félix também ficava um pouco triste, né, de deixar a Raquel ali naquele estado. Mas o amor dos dois era tão forte, eles trocaram grandes confidências ali durante esse capítulo e tal. Estavam muito felizes, né, esperando esse casamento que aconteceria depois de 2 dias. E na véspera do casamento, termina o capítulo agora com o Félix recebendo a visita do doutor Luiz Batista. Não sei se vocês lembram dele, mas ele apareceu lá no início do livro, certo? Então é isso, gente. Vamos aguardar então e ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Estamos na reta final. Vamos lá. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.